Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a natureza dos triângulos. Naturezas? Como assim natureza? Na verdade, é uma classificação. Se o triângulo é retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Primeiro passo, tem que saber o que significam esses nomes, né? Tem que saber. Essas classificações, essas três classificações, olha, retângulo, acutângulo, obtusângulo, são classificações do triângulo em relação aos ângulos internos, Então, o que eu chamo de triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo reto, né? Tem um ângulo reto. O que é ângulo reto? É o ângulo que mede 90 graus. Então, se um determinado triângulo tiver um ângulo de 90 graus, ou seja, ele tem um ângulo reto, logo ele é um triângulo retângulo. Se todos os ângulos internos forem agudos, o que são ângulos agudos, professor? São ângulos cuja medida é menor que 90 graus. Então, se todos os ângulos internos forem agudos, a gente fala que o triângulo é acutângulo. E se um dos ângulos internos for maior que 90 graus, medir mais do que 90 graus, ou seja, for um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é quando tem um ângulo maior que 90 graus. Ângulo que tem a medida maior que 90 é obtuso. Então, se o triângulo tiver um ângulo obtuso, ele é um triângulo obtusângulo. Tá bom? Maravilha. Então, quando eu tenho as medidas dos ângulos internos, fica fácil classificar. Eu vi 90, eu vi o ângulo reto, é retângulo. Eu vi que tudo é menor que 90, tudo é agudo, então acutângulo. Encontrei um ângulo interno que é maior que 90, sei lá, 120. Então eu falo que o triângulo é obtusângulo. Agora o problema é quando não tem essas medidas, né? Não tem os ângulos internos. E aí o que eu faço? Mas eu tenho os lados. Eu tenho as medidas dos lados, olha, o B, o A e o C. É possível fazer uma distinção? Sim, a gente usa algumas informações primeiro, turma. A primeira informação é a seguinte. A primeira informação é, qual é o maior lado do triângulo? A é o maior lado. Se A é o maior lado, ele fica de frente para o maior ângulo. Então aqui, ó, o ângulo A-chapéu, ele vai ser o maior ângulo, porque o maior lado se opõe ao maior ângulo interno, ok? E aí, a gente aplica o teorema de Pitágoras, que ele só se encaixa no triângulo retângulo, né? Então eu pego o maior lado, vamos fazer o seguinte, ó, se esse maior lado, né, se esse triângulo for retângulo, o maior lado é a hipotenusa. Então, lembra que Pitágoras falou que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos? Então eu aplico. Deu certo? É igual? Conferiu? Confere isso? Então eu sei que A é um ângulo de 90, é um ângulo reto e o triângulo é retângulo. Ah, professor, mas eu percebi que o maior lado ao quadrado ele é menor, tá? O maior lado ao quadrado ele é menor do que seria a hipotenusa, do que a soma dos quadrados dos catetos. Se ele é menor que 90, logo agudo, logo acutângulo. E se o A quadrado, ao invés de ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, bateu 90 graus, e não for igual, se o maior lado ao quadrado for maior, se ele for maior, então é maior do que 90. Se o ângulo é maior do que 90, se o maior ângulo é maior do que 90, então é um ângulo obtuso, o triângulo é obtusângulo, ok? É este raciocínio que fica por trás. Para ficar um pouquinho mais claro, vamos a exemplo, né? Exercício. Então, olha, em um triângulo ABC tem esse aqui, AB mede 3, AC mede 6 e BC 7. O que eu fiz para ganhar tempo? Desenhei um triângulo e coloquei essas medidas. Ó, chamei de ABC, AB 3, AC 6 e a distância de B até C 7. Esse triângulo é o quê? Equilátero? Isósceles, retângulo, acutângulo, obtusângulo, professor, que monte de nome, o que significa cada uma dessas nomenclaturas? Vamos lá, com calma. Equilátero é aquele que tem todos os lados com a mesma medida. Tchau, isso não é. Isósceles é aquele triângulo que tem pelo menos dois lados com a mesma medida. Também não tem. Tchau. Então, se eu fosse chutar nesse vestibular, olha, já aumentei a minha chance de acerto, hein? Já aumentei. Só vou chutar entre três coisas. É retângulo? É acutângulo? É obtusângulo? Fiquei entre essas três. O que eu faço? Aplico esse teoremazinho, né? Eu vou pegar o maior lado, que se opõe ao maior ângulo. Então, o maior ângulo aqui é o A-chapéu. E aí eu vou tentar aplicar o teorema de Pitágoras para ver o que acontece. Vamos lá? Se eu pego o maior lado, se eu faço assim, olha, 7 ao quadrado, né? E aí eu pergunto, 7 ao quadrado, ele é igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado? Ele é igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado? Se for igual, gente, A é 90 graus, é um triângulo retângulo, tá bom? Porque Pitágoras deu certo, né? Esse aqui é o famoso Pitágoras, teorema de Pitágoras. 7 ao quadrado não é 14, hein? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, ou seja, 49. 3 ao quadrado
9. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Gente, 36 mais 9, se fosse com 10 daria 46, né? Mas é com 9, então 36 mais 9 vai dar 45. E aqui desse lado deu 49, ou seja, é maior. 49 é maior que 45. 49 é maior do que essa soma, ou seja, então é diferente. Né? 7 quadrado não é igual, é diferente. Então, olha, deu maior. Se fosse igual, seria 90 graus. Como é maior, a chapéu é maior do que 90 graus. O ângulo é maior do que 90 graus. Ou seja, isso aqui é um ângulo obtuso. A chapéu é obtuso. Se o triângulo tem um ângulo obtuso, tem um ângulo maior do que 90, esse triângulo que tem um ângulo obtuso, ele é obtusângulo. Então, logo, eu posso falar que o triângulo ABC é obtusângulo. Obtusângulo. E a resposta é pim, pim, E. Então, resposta E de esperto. Fechou. Valeu!